que se difundem também pela negligência e a pobreza extrema. Saudação do Santo Padre agora aos diáconos, aos leitores da Secretaria de Estado que estarão fazendo a síntese da catequese. Padre Bruno Lins, do Rio de Janeiro, naturalmente está falando da próxima missa que nós teremos amanhã com o Santo Padre. Com certeza, deve estar falando. Está tudo pronto, Santo Padre, esperamos o Senhor, sem dúvida. Padre Talal também, nosso colega da Rádio Vaticano, em língua árabe. Recordando, chegando agora aonde está o palco montado para esse momento, que é onde também nós temos as grandes celebrações, onde está colocado o altar, onde se coloca o altar. O Papa saúda também alguns bispos, arcebispos que se encontram presentes nessa audiência. Podemos ver que literalmente tomada por fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, nesta manhã que chovia, mas agora não chove, ajudando assim. Da ora inizio all'udienza generale. Santo Padre da audiência que vai introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. E ricevere la sua benedizione. Temperatura em torno dos 15 graus centígrados. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Em português, feito pelo nosso Padre Bruno Lins. Vamos seguir com atenção. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou." Palavra da salvação. Como dissemos antes, em italiano, que depois será sintetizado em várias línguas. Vamos ouvir então com atenção a catequese do Papa nessa quarta-feira, hoje 23 de abril. E o silêncio cai sobre a Praça São Pedro nesse momento. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Questa settimana è la settimana della gioia. Essa semana é a semana da alegria. La resurrezione di Celebramos a ressurreição de Jesus. Gesù. È una gioia vera. É uma alegria verdadeira, profunda, baseada na certeza que Cristo ressuscitado já não morre mais, mas está vivo e operante na Igreja e no mundo. Tal certeza mora no coração dos fiéis daquela manhã de Páscoa, quando as mulheres foram até o sepulcro de Jesus e os anjos disseram a elas: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo?" Queste parole sono come una pietra miliare nella storia. As palavras são como uma pedra fundamental na história, mas também uma pedra de tropeço. Se nós não nos abrimos à boa notícia, à boa nova, se pensamos que causa menos problemas um Jesus morto que um Jesus vivo, ao invés, quantas vezes no nosso caminho cotidiano temos necessidade de sentir dizer: "Por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo?" Quantas vezes nós procuramos a vida entre as coisas mortas, entre as coisas que não podem dar vida,
entre as coisas que hoje existem, amanhã não existem mais. As coisas que passam. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Temos necessidade quando nos fechamos em qualquer forma de egoísmo ou de autocompadecimento, quando nos deixamos seduzir pelos poderes terrenos e pelas coisas deste mundo, esquecendo Deus e o próximo. Quando colocamos as nossas esperanças em vanidades mundanas, no dinheiro, no sucesso, então a palavra de Deus nos diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que você está procurando ali? Ele não pode dar nada a você, não pode dar vida. Talvez vai dar a alegria de um minuto, de um dia, de uma semana, de um mês. E depois? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Essa frase deve entrar no coração. Devemos repeti-la. Vamos repetir juntos 3 vezes. Vamos fazer esse esforço? Todos. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Forte. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E hoje, quando voltamos para casa, vamos dizer no coração, em silêncio, mas que venha aquela pergunta: por que eu na vida procuro entre os mortos aquele que está vivo? Nos vai fazer muito bem. Não é fácil essere aperto a Gesù. Estar aberto a Jesus. Não é scontato accettare la vita del risorto. Não é fácil aceitar a vida do ressuscitado e da sua presença no nosso meio. O Evangelho nos faz ver várias reações do apóstolo Tomé, de Maria Madalena, dos 2 discípulos de Emaús. Nos faz bem confrontar-se com eles. Tomé coloca uma condição à fé. Pede para tocar a evidência, as chagas. Maria Madalena chora. O vê, mas não o reconhece. Somente vê que é Jesus quando ele chama pelo nome. E os discípulos de Emaús, depressos, com sentimentos de derrota, chegam ao encontro com Jesus, deixando-se acompanhar por aquele misterioso viajante. Cada um por caminhos diferentes. Procurava entre os mortos aquele que está vivo. E foi o mesmo Senhor a corrigir a direção. E o que eu vou fazer? Qual direção sigo para encontrar o Cristo vivo e ressuscitado? Ele estará sempre próximo de nós para corrigir a direção se nós erramos. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Essa pergunta nos faz superar a tentação de olhar para trás, aquilo que aconteceu ontem, e nos leva para frente, em direção do futuro. Jesus não está no sepulcro. Ele ressuscitou. Ele é o vivente. Aquele que sempre renova o seu corpo, que é a igreja, e a faz caminhar atraindo a Ele. Ontem é o túmulo de Jesus e da igreja, o sepulcro da verdade e da justiça. Hoje é a ressurreição perene, em direção da qual nos leva o Espírito Santo, doando-nos a plena liberdade. Hoje é dirigido também a nós essa interrogação.
Perché cerchi tra i Você, por que morti está procurando entre os colui che mortos aquele vivo? que está vivo? Tu che ti chiudi in te Você que se stesso fecha em si dopo un mesmo fallimento, depois de uma e falência. tu che non ha più la E forza você que di não tem mais pregare. força para rezar. Perché cerchi tra i Por que morti procura colui entre che os vivo? mortos aquele que está Tu che vivo? ti senti solo, Você que se sente abbandonato sozinho, dagli abandonado amici, pelos amigos e forse anche, e talvez anche da Dio. até por Deus. Perché cerchi tra i Por que morti você colui procura che entre os vivo? mortos aquele que está Tu che hai vivo? perso la Você que perdeu a speranza, esperança, e tu che ti senti imprigionato você que se dai tuoi sente peccati. aprisionado pelos pecados. Perché cerchi tra i morti Por que você colui procura che entre os vivo? mortos aquele que Tu está che vivo? aspiri alla bellezza, Você que alla aspira à perfezione beleza, à perfeição spirituale, espiritual, alla à justiça, alla pace. à paz. Abbiamo bisogno Temos di necessidade sentirci ripetere e di ricordarci a de vicenda vir e repetir, de l'ammonimento recordar dell'angelo. a Questo advertência ammonimento, do anjo. perché cercate tra i morti Por colui que che vocês vivo, procuram entre os ci mortos aiuta aquele a que está uscire vivo? dai nostri Nos ajuda a spazi sair dos di nossos tristezza espaços de e ci tristeza apre agli orizzonti e nos abre della aos gioia e horizontes della da alegria speranza. e da esperança. Quella speranza Aquela esperança che rimuove le que pietre dai remove as sepolcri pedras dos e sepulcros e encoraja a anunciar a boa nova, capace di generare capaz vita de nuova per gli gerar altri. vida nova para os outros. Ripetiamo Vamos repetir questa frase esta dell'angelo frase do anjo, per averla nel cuore e nella memoria para termos e no poi coração e na memória. rispondere ognuno in silenzio. E cada um respondendo em Perché silêncio. cercate Por tra que i morti vocês procuram entre os colui che mortos vivo? aquele que está vivo? Ripetiamola. Vamos Perché repetir? cercate tra i morti colui che è vivo? Ma guardate, fratelli e Mas sorelle, olhem, irmãos e lui è irmãs, vivo, ele está vivo, è con noi. está conosco. Non andiamo da tanti sepolcri Não vamos a che tantos oggi sepulcros ti que hoje promettono prometem qualquer coisa, beleza, e depois não dão nada. Lui è vivo. Ele está vivo. Non cerchiamo Não tra i vamos morti procurar entre colui os che è vivo. mortos aquele que Grazie. está vivo. Obrigado. A língua portuguesa, síntese e depois a saudação, que o Santo Padre faz também aos peregrinos Santo de língua Padre, portuguesa. os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência desejam vos felicitar pelo dia do vosso onomástico, que se comemora hoje, memória litúrgica de São Jorge. Ao mesmo tempo que testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todos os objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese pronunciada pelo Santo Padre nesta manhã. Nestes dias em que celebramos a alegria pascal, que brota da certeza de que Cristo ressuscitou e permanece sempre vivo e presente no mundo, a pergunta que os anjos fizeram às mulheres no sepulcro também se dirige a nós. Por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? De fato, às vezes podemos nos fechar em várias formas de egoísmo, seduzidos pelas coisas deste mundo, deixando de lado Deus e o próximo. Por outro lado, nem sempre é fácil aceitar a presença de Cristo ressuscitado no nosso meio. Podemos ser como Tomé, querendo tocar nas chagas para acreditar, ou como Maria Madalena, que vê Jesus, mas não reconhece. Ou ainda como os discípulos de Emaús, que se sentindo derrotados, não percebem que é o próprio Jesus que lhes acompanha. Não podemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Por isso, é preciso maravilhar-se novamente com Cristo ressuscitado, para poder sair dos nossos espaços de tristeza e abrir-nos à esperança que remove as pedras dos sepulcros e dá coragem para anunciar pelo mundo afora o Evangelho da vida. Rivolgo un saluto speciale
a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Para esta cheia de brasileiros. In particolare saluto i fedeli di Lisbona e ai diversi gruppi del Brasile. Cari amici, la fede nella resurrezione ci spinge a guardare verso il futuro, rafforzati dalla speranza della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Buona Pasqua a tutti. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente aos fiéis de Lisboa e aos diversos grupos do Brasil. Queridos amigos, a fé na ressurreição nos leva a olhar para o futuro, fortalecidos pela esperança na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Feliz Páscoa para todos. Dirigir a sua saudação aos fiéis e peregrinos de língua italiana. Beatissimo Padre. Sempre com a introdução, Beatissimo Pai, os peregrinos de língua italiana presentes nessa audiência expressam sincera devoção e gratidão. Presença, naturalmente, da grande maioria italiana. E também recordando o onomástico do Santo Padre hoje. Bom onomástico, c'è scritto ali, no? Papa Francesco Jorge, di Cassano del Grappa. Recordando hoje, dia de São Jorge, o onomástico do Santo Padre, que na Europa vive sendo Padre César, o onomástico de modo muito intenso. Para nós é importante, mas não como é na Europa. São Jorge, então, hoje, nosso Papa, então. Aqui muitos não festejam o dia do aniversário, mas festejam o dia do santo, né, o onomástico. De repente, em algumas casas, é mais importante o onomástico do que o próprio aniversário. É verdade. Então, o Santo Padre nosso, carinho, nosso afeto também no dia do seu onomástico, né? São Jorge. Ou Jorge, né? Bergoglio. Recordando mais uma vez que o Santo Padre estará abençoando os objetos de devoção que os peregrinos trazem consigo. Vamos ouvir então as palavras do Santo Padre, dirigidas aos peregrinos italianos. Ontem recebi um vídeo apelo dos operários de Piombino, que foi me enviado antes do fechamento do forno e que me impressionou, me emocionou. Fiquei muito triste. Queridos operários, queridos irmãos, nos seus rostos estava pintada uma profunda tristeza e preocupação de pais de família que pedem somente o seu direito de trabalhar para viver com dignidade e para poder preservar, conservar, nutrir e educar os próprios filhos. Sejam seguros da minha proximidade e da minha oração. Não desanimem. O Papa está do lado de vocês e reza por vocês, a fim de que, quando desaparecem as esperanças humanas, permaneça sempre acesa a esperança divina, que jamais dá desilusão. Queridos operários, irmãos, um abraço fraterno. E a todos os responsáveis, peço que realizem todos os esforços de criatividade e de generosidade para reacender a esperança nos corações desses nossos irmãos e no coração de todas as pessoas desempregadas por causa da crise e do desperdício. Por favor, abram os olhos e não fiquem com as mãos fechadas, os braços cruzados.
Nelle scorse settimane Na semana mi sono passada, arrivati da ogni parte del chegaram mondo tanti messaggi de várias di partes do auguri mundo per la muitas Pasqua. mensagens, muitos votos pela Páscoa. Ricambio questi auguri a tutti. Então agora eu troco Desidero ringraziare di esses cuore i desejos com bambini, todos, I giovani, gli anziani, le esses famiglie, jovens, le comunità parrocchiali crianças, e religiose, idosos, comunidades le paroquiais, associazioni, religiosas, movimenti, associações, ai diversi gruppi movimentos, che diversos hanno voluto grupos manifestarmi que affetto e desejaram vicinanza. manifestar afeto e proximidade. Chiedo a tutti di Pego a continuare todos a que pregare continuem per a me rezar por mim e per il mio servizio e alla pelo meu Chiesa. serviço à igreja. Domenica prossima Domingo ad que vem, Alba, in Piemonte, em Alba, no Piemonte, verrà proclamato será proclamado beato Giuseppe Girotti, José Girotti, sacerdote dell'ordine sacerdote dei da frati ordem predicatori, dos padres dominicanos, ucciso in odium morto fidei por ódio à nel fé lager nazista di Dachau. na perseguição La sua nazista de eroica Dachau. testimonianza A sua heróica, cristiana seu heróico testemunho cristão e seu martírio possa suscitar em muitos o desejo de aderir sempre mais a Jesus e ao Evangelho. Dou as boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Saúdo com alegria os jovens da profissão de fé de Milão. A gente vê que a presença desses jovens realmente é uma presença marcante. A comunidade de Shalom. Saudação então ao Moisés, né? Fundador da comunidade. A gente vê também a presença. São mais de 500 presentes. Aos novos diáconos da Companhia de Jesus e os participantes do evento Coluna da Liberdade 2014. Desejando a todos que a visita à sede de Pedro reaviva a esperança e estimule a caridade. Um pensamento especial dirijo aos jovens, aos doentes, aos recém-casados. O anúncio pascal continue a fazer arder nos corações no peito, os corações no peito, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Queridos jovens, vivam sempre a fé com entusiasmo, convictos de que somente o Senhor Jesus nos permite conseguir atingir a felicidade plena e duradoura. Queridos doentes, não existe conforto maior e consolação mais bonita que o vosso sofrimento na certeza de que Cristo ressuscitou. E vocês, queridos recém-casados, vivam o vosso matrimônio na real adesão a Cristo e nos ensinamentos do Evangelho. Portanto, as palavras conclusivas do Santo Padre aos fiéis de língua italiana, mas também o pensamento para aquelas famílias, aqueles pais de família que ficaram sem um emprego. Vamos cantar agora o Pai Nosso. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.